Boa noite a todas. Boa noite. Hoje, nossa meditação, nós vamos refletir sobre os tempos de mudança. Nesse período de 2 anos, nós vivemos grandes transformações, não é? Passamos por um período grande de pandemia e de reclusão e agora de retorno. Depois, logo a seguir, estamos vendo um período de guerra, período de dificuldades, mas também de transformação. A questão virtual, ela se tornou uma realidade na nossa vida, né? Comprar, vender, estudar, trabalhar de modo virtual. Essas transformações que aconteceram ali, quando nós vimos a questão do Covid, elas também vão acontecer agora, com o período da guerra. Outras transformações acontecem. Isso foi visto, foi percebido na Segunda Guerra Mundial, não vai ser diferente agora. Na vida espiritual, também é assim. Na vida espiritual, nós precisamos estar atentos às transformações, às mudanças. A natureza já aponta isso. Quando uma estação muda, a gente muda de comportamento, né? Do verão para o inverno, a gente troca de roupa, troca de maquiagem, não é? Troca de hábitos de alimentação. Assim também é na vida espiritual. A gente precisa reconhecer os movimentos que Deus nos conduz e nos ajustar àquela proposta, àqueles movimentos que Deus está fazendo. E eu quero meditar com você hoje na transformação com o apóstolo Paulo. Houve ali no livro de Atos, no capítulo 16, um momento em que Paulo e Silas estavam visitando a cidade de Filipos, da Macedônia. E eles estavam fazendo várias viagens missionárias, e quando eles passam por essa cidade, ali houve um episódio em que ele teve um momento de ser perseguido por uma pessoa endemoniada, e ele, então, exercita a libertação espiritual no nome de Jesus, e, por conta disso, há uma confusão, porque a pessoa que estava opressa espiritualmente, que precisava de libertação, ela era uma adivinha. O Espírito de Deus é espírito de sabedoria, é diferente. E a sabedoria divina vem do alto, ela constrói, ela edifica, ela aproxima de Deus e ela nos conduz à salvação em Cristo Jesus. E o que a gente vê aqui é um espírito de adivinhação que simplesmente incomodou ali o trabalho em que Paulo estava fazendo, que era ir à casa de oração, de estar com evangelismo, e ele faz uma confusão. E quando essa mulher que estava opressa espiritualmente é liberta, as pessoas que exploravam essa mulher reclamaram do lucro que ela causava, porque ela vendia favores, ela causava lucro, né? O que vem de Deus não é vendável, o que vem de Deus é doado, Jesus foi doado, a sabedoria de Deus é de graça, porque de graça nós recebemos. Então, veja, naquele momento, Paulo começou a ser incomodado não só por aquela mulher, mas pela confusão que aquela circunstância fazia. Paulo estava executando uma ordem divina, levar a salvação e anunciar as boas novas. No entanto, as trevas se incomodaram e agitou aquela cidade e levantou-se ali injustiça, mas também injúrias. Levantou ali um preconceito religioso, uma importunação, a tal ponto que eles foram mobilizando a opinião pública e eles chegaram ao ponto de serem surrados, banidos ali pela autoridade daquela cidade e levados presos. Levaram uma surra com vara e depois lançados no cárcere. E não foi qualquer cárcere, foi no cárcere interior, aquele que é mais profundo, que é escuro. Então, é equivalente a uma masmorra, ou seja, bem fechado, bem lacrado lá dentro. Assim, ali, Paulo e Silas estavam feridos, machucados, cansados, porque quando se apanha, se cansa, né? E eles apanharam
das autoridades e ficaram encarcerados. No lugar do cárcere, havia um carcereiro. E carcereiro romano, ele tem uma grande responsabilidade. Se ele perde um encarcerado, um prisioneiro, ele paga com a vida. Então, veja, é uma grande responsabilidade ser um carcereiro para essa época, porque o governo romano é que está comandando. E ali naquele lugar, Paulo e Silas, cansados, no escuro. O que você faz cansado e no escuro e sentindo dor? Procura descansar, se acomodar, né? Ficar quieto, calado. Paulo e Silas continuaram o seu propósito, a sua missão. Eles louvaram a Deus e oraram. Porque é isso que a palavra diz, né? Se há alguém entristecido, ore, né? Se há alguém precisando de Deus, louve ao Senhor. Então, orar e louvar ao Senhor é necessário, diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago. E Paulo e Silas fizeram isso. Eles permaneceram louvando e orando. Isso não quer dizer que eles estavam se sentindo confortáveis, que eles estavam se sentindo dispostos, e nem que eles estavam alegres. Mas eles atravessaram a dificuldade da vida deles, que era uma injustiça, porque Paulo era um cidadão romano, e isso não se podia fazer com um cidadão romano. E naquele lugar, eles não perderam o alvo. Eles se mantiveram olhando para Cristo. Mas também naquele lugar existia um carcereiro romano, como eu disse, que estava no seu horário de trabalho, estava ganhando e estava escuro. O prisioneiro estava preso, estava lacrado, estava atrás das grades. O que é que o carcereiro pode fazer no escuro? Também pode tirar um cochilo, né? Afinal de contas, a noite ia se passar e ninguém ia sair dali. Mas o nosso Deus é o Deus de virada, é o Deus de surpresa, é o Deus que, diante das grandes situações, é o Deus que se manifesta. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos, no capítulo 59, no verso 12, ele diz assim: eu, porém, salmista falando, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. O que Davi fazia no dia da angústia dele era cantar e louvar. Por quê? Porque lá no dia da angústia ele recebeu misericórdia, ele recebeu renovo, recebeu força. E ele percebeu a proteção de Deus no dia da angústia. O nosso Deus, ele não é um Deus incoerente, ele não fecha os olhos e nem pestaneja. É um Deus que tudo vê e zela, e vela, e toma conta, e observa, e cuida. Ele é o nosso bom pastor. E, portanto, nós não devemos também relaxar no dia da dificuldade. No dia da dificuldade, é dia da gente manter a nossa gratidão, a nossa segurança de que Deus está conosco e que Ele é suficiente para resolver um problema que, se for maior que a gente, Ele vai dar conta. E é o caso. O que Paulo e Silas podiam fazer? Dentro de um cárcere interior, ferido, machucado e prisioneiro de um governo romano. Nada. Mas Deus pode tudo fazer. E a Bíblia diz que houve um terremoto. Um grande terremoto, tão impactante, terremoto faz barulho, treme, tira a gente do centro de equilíbrio, né? E num terremoto no escuro, mais ainda, porque não se tem dimensão. Como é importante um dia de terremoto a gente saber o que está caindo, o que está abrindo, né? Até para se proteger, mas no escuro parece que as coisas pioram. Mas na vida de Paulo e Silas não havia escuridão. Havia a luz de Cristo dentro deles, a segurança, a certeza daquilo que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E o mundo é grande, mas o Senhor tem olhos para enxergar o mundo todo. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele também é o sol da justiça. Então, ele ilumina, mas ele também deixa clara a situação. Lá no livro de Salmos, no capítulo 37, a Bíblia diz assim, capítulo 37, verso 4.
Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia, ou seja, brilhe perfeitamente, porque meio-dia a claridade é perfeita. É a metade do dia, o sol incide diretamente sobre a terra. Nem sombra há, porque é direto. Então, deixa claro, esclarece. E Paulo confiou nisso. Ele confiou que o Deus da justiça estava ali com ele naquele lugar. E ele viu o impacto no meio da noite, ele viu o sol da justiça brilhar. E ele viu aquele terremoto criar uma situação, abrir, inclusive, as portas da prisão. Quando o carcereiro se deu conta de que era um terremoto, de que ele não teria controle sobre os prisioneiros, o carcereiro se desespera com aquela surpresa. O carcereiro, ele estava sem luz, porque no cárcere, no terremoto, e a gente acredita, né, que não havia nenhuma possibilidade. E o texto bíblico afirma que não havia luz. Portanto, imediatamente o carcereiro toma uma atitude desesperada. Você veja que desespero cega a nossa visão. O desespero, ele tira a luz do equilíbrio, do raciocínio lógico. Ele tira a luz da nossa vida espiritual. Ele tira a luz daquilo que nós já sabemos que existe, é seguro e é real, que é a presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes ele atrapalha, ele move muito as nossas emoções. E as emoções, a Bíblia diz que ela não é a fonte de sabedoria, né? Ela é fonte de expressão, mas não de sabedoria. Ali houve desespero para aquele carcereiro. Enquanto Paulo e Silas louvavam, o homem dormia. Na escuridão do seu sono, ele dormia. Então, ele foi surpreendido com barulho, foi surpreendido com a realidade, e ele se viu sem saída. Precipitou-se, tirou a sua espada e já ia matar-se. Agora, veja que interessante. Paulo e Silas. Paulo grita: não faça isso com você. Ele diz isso no texto bíblico, no livro de Atos, no trechinho ali do capítulo 16, no verso 19 ao verso 26. Mas no verso 28, Paulo diz, ele gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos aqui. Você veja, o prisioneiro estava preservando agora a vida do carcereiro. Inverteu a situação. Aquele homem que não tinha luz nenhuma, que devia estar cansado e preocupado em fugir dali, confiava na justiça divina. Aquele homem ainda preserva a integridade física do carcereiro, ainda acalma a vida do carcereiro. Assim é Deus na nossa vida. Nós podemos estar num terremoto, mas quando estamos olhando para a luz de Cristo, quando estamos seguros, exaltando e louvando e adorando ao nosso Deus, sabendo que Ele é capaz de dirigir a nossa vida, nos manter seguro, assim é Deus. Ele nos dá tanta paz que nós podemos também levar essa mesma paz, que não é nossa, que é Deus em nós, para outros. E Paulo toma uma atitude. Ele grita: não faça isso, ainda estamos aqui. Ou seja, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Ninguém foi egoísta e pensou em si apenas. Mas estamos todos aqui. Nós não vamos fugir à realidade da prisão. Mas se Deus é justo, ele vai tirar da melhor forma. Aquele homem, então, carcereiro, agora ele é cuidado por Paulo. A família daquele carcereiro lucrou quando Paulo gritou e pedindo para aquele carcereiro não tomar uma atitude de desespero, de sem saída.
não buscar a própria morte. Paulo, quando assim fala, ele traz uma palavra de iluminação, uma palavra de esperança imediata naquele lugar. E a situação inverte. A situação inverte porque imediatamente aquele homem se aproxima de Paulo, se coloca aos seus pés e diz: Paulo, o que é preciso fazer para ser salvo? Ou seja, eu sei que você anuncia a salvação e eu quero a salvação do Deus que você anuncia. O que é preciso fazer? E Paulo, então, fala que é preciso arrepender, crer no Senhor Deus e será salvo. Nesse trecho, o que eu quero chamar a atenção é o contraste. Como é que o terremoto, para quem tinha Deus, apesar de estar no escuro, eles estavam seguros, porque eles estavam se mantendo na luz de Cristo, se mantendo em oração, se mantendo em adoração, louvando. A boca daqueles homens estava atento a tudo, a Deus, mas o carcereiro não. Só que o carcereiro pede luz e ele recebe luz, ele recebe a luz de Cristo. Aqui no texto bíblico, no verso 29, diz que depois que Paulo fala, ele diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo lá onde Paulo e Silas estavam. Ele fez certo, ele pediu a luz, ele perguntou para Paulo qual era o caminho. E eu e você, como é que nós estamos atravessando os terremotos da nossa vida, as notícias ruins que chegam, né, as experiências desagradáveis, as circunstâncias climáticas? A gente está vendo aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, Petrópolis, como é que está atravessando Maricá, Angra dos Reis, né, desabamentos, enchentes. Como é que a gente está atravessando isso? A gente tem que atravessar da mesma forma, louvando, adorando e cuidando de quem está perto de nós. Então, como é importante a gente se lembrar que a salvação, que a luz de Cristo, ela está disponível a todos. E Paulo vai orientar, que é arrependendo, crendo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, único. Mas o terremoto, ele não era mais importante naquele momento. Importante agora era reconhecer como se manter na luz, como adquirir essa luz. E foi o que aconteceu. Esse carcereiro, então, leva os prisioneiros para a casa dele. Cuida das feridas dele. E depois, de manhã cedo, eles se apresentam, né, de volta aos seus lugares, e as autoridades da cidade aparecem para pedir desculpas. E o enredo desse desfecho da história é bem interessante, você pode ler no capítulo todo de Atos 16, mas eu quero ficar nessa questão. Aquele homem sem saída achou uma saída. Ele pediu a luz de Cristo, ele quis saber qual era o caminho. Hoje, Deus quer também tirar você da situação que você está, quer direcionar você para olhar para a luz de Cristo, a única que vê o mundo todo. A palavra de Deus diz, lá no livro de Malaquias, não sei se você conhece, é o último livro ali do Antigo Testamento, ele diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa é a promessa de Deus ali no livro de Malaquias. E eu quero dizer que o nosso Deus, que Jesus, ele é o sol da justiça. E ele quer trazer salvação também hoje para você, que pode estar desesperado, que pode estar surpreendido com tantas modificações, mas eu quero te convidar a agir como Paulo e Silas, a estar diante da luz de Cristo, louvando, orando, cantando. Se você já conhece Jesus, já tem essa amizade, já confessou Cristo como Senhor e Salvador, você tem fé nele, segue essa fé, lembre-se, terremoto, ele é um momento passageiro, pode ser intenso, pode tirar tudo do lugar, pode fazer com que a gente tenha que começar do zero, mas ele fica na história, ele passa. Mas a luz de Cristo, ela não passa, ela permanece para sempre. E ela dá resultado, ela transforma vidas. E sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo ficou livre,
Paulo também cuidou do carcereiro, da família dele, batizou naquele mesmo dia a família do carcereiro e ainda recebeu as desculpas daquelas autoridades que agiram injustamente com ele e com Silas. Veja, Deus é o Deus que transforma tudo, que muda tudo. Então, não se desespere com terremotos, mas olhe para o que Deus, que era, que é, que há de ser, porque Ele é eterno, e o que Ele está fazendo por você e o que Ele sempre fez. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, tomar o meu e o seu lugar e nos dar acesso direto a Deus. E nos dar paz. Ele é o príncipe da paz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus que nos traz paz. O Senhor é o Deus que está acima de terremotos. O Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor é o sol da nossa justiça. E eu quero te pedir hoje, Senhor, se há alguém que está ouvindo essa palavra, essa meditação, que te conhece, mas no interior está sem paz, Senhor, que busque a paz que o apóstolo Paulo encontrou, a paz de Cristo, em nome de Jesus. Mas se há alguém, Senhor, que está nos ouvindo e que está na condição ali do carcereiro, que está cansado, mas está no trabalho, está envolvido, está desesperado com situações que se complicam na vida, na família, na própria personalidade, no seu interior. Senhor, eu quero pedir que o Senhor seja a luz dessa pessoa, que ela te receba hoje como Senhor e Salvador, que ela se aposse da bênção que é te conhecer, te adorar, bendizer o teu nome e clamar o teu nome. E no dia e na hora do terremoto dela, que ela esteja escutando aqueles que estão falando da luz de Cristo. Porque a luz de Cristo preserva a vida e transforma a nossa vida para melhor. Que a gente saiba olhar para os terremotos, sem ficar prisioneiro dos terremotos, mas que a gente olhe para os terremotos, entendendo que o Senhor nos faz atravessar tempos de mudanças. Assim como Paulo precisou sair daquela cidade, seguir a sua vida e o seu ministério, que a gente também saiba seguir a nossa vida, ver a tua justiça na nossa vida e perceber o Salvador que o Senhor foi, que o Senhor é e continuará sendo. Muito obrigada pelo Deus amoroso que visita o nosso dia de terremoto, mas não nos deixa ali afogados, só nos faz atravessar. Muito obrigada pela tua bondade. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.